pré-silábico, silábico sem valor sonoro, silábico com valor sonoro, silábico alfabético e alfabético. Você, estudante, futuro professor, provavelmente já ouviu falar nesses termos. Mas afinal, o que significam? Qual é a sua origem? Será sobre isso que nós iremos falar na nossa aula de hoje. Todos esses termos, eles podem ser classificados como estágios, hipóteses ou fases que são percorridas pela criança durante o processo de alfabetização. E eles também podem revelar importantes conhecimentos que já foram consolidados e que ainda estão em desenvolvimento. E ao terminar a nossa aula de hoje, nós entenderemos um pouquinho sobre cada um deles. Vamos lá? Ju, escreve a palavra Joaninha. Agora a letra, Pro. Ponça dedinho. Em nossa aula de hoje veremos o que é a psicogênese da escrita, quem foram os principais percussores estudiosos a abordarem o assunto, qual a contribuição dessa teoria para o trabalho pedagógico, o que é e como realizar a sondagem de hipóteses de escrita, e o que são os níveis ou hipóteses de escrita. O que é a psicogênese da língua escrita? A teoria da psicogênese inicialmente foi desenvolvida por Piaget, um teórico muito importante para os estudos em educação e do desenvolvimento humano, principalmente se tratando do desenvolvimento infantil. É importante destacar que, a princípio, não foi uma teoria criada especificamente para a compreensão do processo de alfabetização, mas que, posteriormente, foi associada por alguns teóricos como Emília Ferreiro e Anna Teberoski, entre outros. Quando olhamos para a palavra psicogênese, temos psico, que vem das funções psicológicas, e gênese, origem, ou seja, psicogênese da língua escrita diz respeito à compreensão da forma que o conhecimento ocorre no processo de alfabetização e da aquisição da língua escrita. Vamos para a compreensão da primeira hipótese de escrita, a hipótese pré-silábica. Dentro dessa hipótese, há várias formas e manifestações da criança conceber a escrita. A criança faz diversas experimentações sobre o que ela pensa ser escrita, utiliza desenhos, sinais gráficos, mas ainda não faz distinção entre eles. Ainda não há compreensão que a escrita representa o som das palavras que falamos. Para entendimento do que a criança escreve, muitas vezes é necessário solicitar a leitura ou tradução pela própria criança. Além disso, outro ponto muito interessante a ser observado nessa fase é que a grafia pode ser vista como a representação fiel das características do objeto escrito, incluindo seu tamanho ou extensão. É o que podemos observar na imagem 1 e 2, que diz respeito à representação icônica ou pictórica, quando, ao pedir para a criança escrever mesa, por exemplo, ela realiza o desenho da própria mesa. Cadeira, ela realiza o desenho da cadeira. O que difere da imagem número 3, onde nós já vimos uma tentativa da escrita do adulto, o que é denominado de garatuja e também é muito comum nesse processo de compreensão da escrita. Entender a hipótese pré-silábica, assim como as outras que veremos adiante, é muito interessante, pois se compara ao percurso que o homem desenvolveu para encontrar a escrita. Quando lembramos dos desenhos que eram feitos nas pedras, do tempo da pedra, nós também apresentamos todo esse processo no nosso processo de aprendizagem e de alfabetização. Outras características também podem ser observadas durante esse período, como é o caso da quantidade mínima de letras, onde a criança só acredita que há palavras escritas se tiver uma quantidade ideal de letras utilizadas, e para algumas palavras ela acha que não há nada escrito, assim como a variedade de letras. Então é muito comum que a criança ache que não se pode repetir a mesma letra na mesma palavra. Por isso que algumas palavras, como é o caso da palavra arara, deve ser uma palavra evitada no começo do processo de alfabetização, pois cria um conflito muito difícil para a criança durante esse processo. Não que ela não possa ser estimulada em outro momento, que nós também veremos aqui, que aí neste caso será muito positivo.
Observemos esse outro exemplo da hipótese de escrita pré-silábica. A criança acredita que para representar palavras é necessária uma quantidade mínima de letras, e faz isso muitas vezes baseando-se na escrita do seu próprio nome. Por isso, para algumas palavras menores, pode acreditar que não há nada escrito. Como nós podemos observar ali no exemplo da Pamela, vemos que cada palavra, no mínimo, há a apresentação ali de 4 letras, e muitas dessas letras são letras presentes no seu próprio nome. Então, este é um elemento muito importante. Percebemos também que poucas vezes é repetida a mesma letra na mesma palavra. E agora para frente, nós vamos ver outras características muito importantes também dessa hipótese. Por exemplo, ao escrever a palavra boi, que é um animal grande, pode ser comum que a criança ache que precise de muitas letras para a escrita, por entender que o tamanho real do animal é também representado na forma escrita. Já para escrever outro nome, como formiga, por exemplo, que é um animal menor, pode ser que a criança compreenda que se utilize menos letras. Esse processo ele é classificado como realismo nominal e é uma condição importante para a aquisição do princípio alfabético. Vamos lá, Enzo. A primeira palavrinha, Joaninha. Letra pro, Enzo. Põe o dedinho. Minha. Bem, agora ovelha. E lê com o dedinho para pro. Ovelha. Se tratando da hipótese silábica, neste momento a criança já identifica os sons das sílabas como segmentos ou pedaços a serem escritos, mas ela supõe que apenas uma letra pode ser suficiente para representá-lo. Essa hipótese ela pode ser dividida, então, em duas partes. Silábico sem valor sonoro, que é quando a criança atribui uma letra aleatória àquele pedaço, àquela sílaba da palavra, ou silábico com valor sonoro, onde a criança já começa a atribuir uma das letras presentes na sílaba. Rita, a Pro vai falar as palavrinhas, tá? Primeira palavrinha, Joaninha. Agora lê pra Pro, apontando com o seu dedinho. Pode colocar? Pode. Então lê pra Pro. Muito bem. Agora, ovelha. Agora lê pra Pro. E o que dizer sobre a hipótese silábico-alfabética? Aqui, o educando já se encontra num processo de transição entre a hipótese silábica e a hipótese alfabética, e nós podemos observar isso por meio da sua escrita. É muito comum que, ora, a criança utilize apenas uma letra para representar a sílaba, ora, ela realize ali a escrita da sílaba em sua completude. Por isso que nós chamamos de silábica alfabética. A criança ela já compreende o princípio alfabético, ela percebe as unidades menores das palavras e gradualmente ela vai fazendo essa correspondência entre fonema e grafema. Chegamos agora na última hipótese de escrita, a hipótese alfabética. Nessa hipótese, a criança já compreendeu as correspondências entre grafema e fonema e consegue representar a escrita, mesmo que por alguns momentos ainda tenha problemas com a ortografia. A ortografia é algo que será consolidado daqui para frente, então não é algo para se preocupar tanto, embora o professor possa realizar mediações e perguntas para auxiliar a criança a resolver esses problemas. A primeira palavrinha é Joaninha. Lê pra Pro, Alice.
Vamos para alguns lembretes. Primeiro, os progressos na escrita diferem de criança para criança. Por mais que nós estejamos estudando aqui as hipóteses de escrita e as suas características, é importante compreender que muitas vezes a criança não seguirá exatamente a ordem linear das hipóteses, e elas podem demonstrar diferenças significativas a depender dos avanços e dos estímulos que elas recebem. 2. Aprender a ler e a escrever são processos complexos e que não exigem a prontidão de um para que o outro ocorra. 3. As crianças aprendem interação com outras crianças em hipóteses de escritas diferentes. Por isso, é importante que o professor possa mobilizar diferentes tipos de agrupamentos em sala de aula. 4. As hipóteses presentes na psicogênese da escrita permitem observar os erros apresentados pelas crianças como construtivos. Neste momento, você deve estar se perguntando: como fazer uma sondagem de hipóteses de escrita? Será que existem orientações para que esse processo ocorra? E a resposta é sim. Primeiro, realize a sondagem individualmente, pois será nesse momento que o professor conseguirá pedir a leitura da criança, realizar as suas marcações e realmente perceber em qual hipótese a criança se encontra. Entregue uma folha grande, em branco, sem pauta, principalmente nas primeiras sondagens realizadas, pois a partir disso você conseguirá perceber a forma que essa criança irá interagir com essa folha, qual a orientação que ela utilizará, se ela utilizará a folha inteira, se utilizará parte dela, se ela utiliza a folha da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Tudo isso vai ser muito importante para esse processo. Solicite à criança a escrita do seu nome e a data de realização da sondagem. A partir disso, você já tem ali também um elemento se a criança já se apropriou da escrita do seu nome, que vai ser uma referência para várias outras escritas, e também como que ela lida com a questão numérica das datas. Então, é importante que seja solicitado também. Considere um campo semântico, ou seja, palavras que se unam no mesmo sentido, pois isso também favorece a escrita. Lembre-se, a sondagem ela deve ser composta por uma palavra polissílaba, uma trissílaba, uma dissílaba, uma monossílaba e uma frase. Nesta ordem, pois isso também contribuirá para a melhor avaliação. Outras dicas muito importantes são: a cada palavra escrita, solicite a leitura pela criança e realize as marcações, pois, como vimos anteriormente, a forma em que a criança realiza essa leitura também trará indícios de qual hipótese ela se encontra. Solicite também a escrita de uma frase, independente de ter se identificado se a criança encontra-se na hipótese alfabética ou não. A frase ela também traz indícios importantes. Monte um portfólio para acompanhar a escrita individual de cada aluno da sua turma. Para as crianças que apresentem alguma limitação para a escrita, também existem outras formas de se realizar essa sondagem. Um dos exemplos é utilizando as letras móveis. Para complementar os seus conhecimentos sobre as hipóteses de escrita, indicamos o livro Psicogênese da Língua Escrita, de Emília Ferreiro e Ana Teberoski, a plataforma interativa sobre as hipóteses de escrita presente no site do SEMPEC e o vídeo Psicogênese da Língua Escrita do Alfa Letrar. Todos são excelentes instrumentos para compreendermos um pouco mais essa fase da alfabetização. Chegamos ao momento final de nossa aula, o nosso praticando. E agora que a concluímos, eu te convido a realizar a sondagem com alguma criança e compartilhar as suas impressões com os colegas em nosso mural virtual no Padlet. Coloque os vídeos, as imagens, conversem entre si, porque isso com certeza contribuirá muito para a nossa próxima aula. Nos vemos em breve.